Antes de orarmos, vamos ler: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Agora, oremos juntos. Senhor, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti, com os corações abertos, desejosos de ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença. Tu prometeste estar à porta e bater, e hoje nós decidimos parar para escutar. Dá-nos coragem para abrir de par em par as portas do nosso coração e permitir que Tu entres. Amém. Há algo profundamente tocante no som de uma batida suave à porta. Não é um estrondo forte, não é um som agressivo, mas um bater persistente, firme, constante, como um amigo fiel que se recusa a ir embora, mesmo quando parece não ser notado. Em Apocalipse 3:20, Jesus declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Tente imaginar essa cena por um momento. O Salvador do mundo, aquele que falou e as galáxias vieram à existência, está em pé diante da porta da sua vida. Ele não força a entrada, não arromba o caminho, não invade o espaço. Ele permanece ali, paciente, esperando por você. O Criador dos céus e da terra, que poderia simplesmente ordenar que todas as portas se abrissem diante dele, escolhe respeitar a sua liberdade, o seu tempo, o seu sim. Esse é o bater suave. Ele não vem para assustar, vem para convidar. Não causa temor, provoca esperança. Ele lembra que você não está sozinho, mesmo quando a casa do seu coração parece escura, empoeirada, cheia de móveis quebrados e janelas fechadas. Quantas vezes você já sentiu esse bater e não se deu conta? Talvez tenha sido no silêncio da madrugada, quando acordou e percebeu uma inquietação suave, pedindo que você buscasse algo além. Talvez tenha sido no meio do barulho da vida, quando a ansiedade pesava sobre o seu peito, e de repente, um sussurro de paz lhe trouxe fôlego. Jesus bate porque ama. Ele poderia entrar à força, mas escolhe esperar. Ele poderia exigir, mas prefere convidar. Ele deseja não apenas estar próximo, mas ser recebido. Quer o seu gesto de rendição, o seu abre-se. Por isso, permanece, paciente, com mãos marcadas pelos cravos da cruz, revelando um amor que não desiste mesmo quando você hesita. Nesta manhã, ao despertar para um novo dia, tente vê-lo junto a você. Ele não chega com acusação, mas com compaixão. Não se apresenta com apontamentos e condenações, mas com braços abertos e olhos cheios de misericórdia. Se o seu coração hoje está pesado, ele está batendo. Se a sua mente está sobrecarregada, ele está batendo. Se a sua alma se encontra seca e cansada, ele está batendo. E aqui está o mistério da graça. Cada vez que você escuta esse bater, você tem a chance de responder, de abrir a porta, de permitir que ele entre. Sente-se à sua mesa, retire de sobre os seus ombros o peso que você não consegue carregar, encha de paz os seus pensamentos agitados,
e comece a restaurar o que parecia perdido. Não se trata apenas de uma metáfora distante. O bater suave é uma realidade espiritual. Cristo está perto, mais perto do que o seu próprio coração batendo dentro do peito, mais íntimo do que qualquer palavra que você consiga pronunciar. Se você parar por alguns segundos e silenciar as vozes externas, perceberá que ele sempre esteve ali, chamando, esperando, amando. Talvez você já tenha ignorado esse bater antes. Talvez já tenha dito a si mesmo: depois eu abro. Agora não é hora. Primeiro preciso arrumar minha vida. Mas saiba, ele não se ofende com a sua demora. Ele não se cansa de esperar. Ele não abandona a porta do seu coração porque você hesitou. Ele permanece. Ele insiste. Ele continua batendo, porque a intenção do seu amor é maior do que a força do seu medo. O toque de Jesus é paciente. É insistente, mas nunca invasivo. É delicado, mas profundamente transformador. Ele não vem para trazer condenação, mas para oferecer salvação. Ele não chama para expor feridas, mas para curá-las. Ele não pede entrada para julgar a desordem da sua casa interior, mas para limpá-la, reorganizá-la e encher-la de luz. Então, faça desta manhã o seu primeiro ato de abertura. Permita-se respirar fundo e dizer: Senhor Jesus, eu ouço o teu chamado. Eu escolho abrir a porta do meu coração para ti. Entra e fica comigo. E ao dizer isso, ainda que em voz baixa, você começará a sentir algo diferente. Como os primeiros raios do sol atravessando as frestas de uma janela, a presença dele invadirá pouco a pouco os cômodos da sua alma. Onde havia sombras, surgirá claridade. Onde havia silêncio pesado, surgirá um canto suave de paz. Onde havia medo, surgirá descanso. Esse é o começo de uma nova jornada. O bater suave é apenas o primeiro capítulo da grande história que Deus quer escrever dentro de você. A porta do coração é um mistério. Por fora, você pode sorrir, conversar, seguir sua rotina e aparentar que está tudo em ordem. Mas por dentro, muitas vezes essa porta está trancada com ferrolhos invisíveis que ninguém consegue ver. São medos, culpas, pecados escondidos e distrações diárias que a mantêm fechada. Mesmo quando Jesus está do lado de fora, batendo com paciência infinita, quantas vezes você já sentiu isso? Uma resistência interna, como se algo o impedisse de se aproximar totalmente de Deus. Você ouve a voz do Senhor, percebe o chamado, mas há correntes pesadas segurando a maçaneta por dentro. Não é falta de fé, mas um coração cansado, marcado por feridas que ainda não cicatrizaram. Às vezes, essa porta está fechada por medo, o medo de ser visto como realmente é. Você pensa: se eu abrir de verdade, ele verá o caos. Ele verá minhas falhas, meus erros, os pecados que escondo. Talvez você carregue lembranças de situações que lhe deixaram marcado e teme que, ao abrir, Jesus apenas confirme as acusações que já escuta em sua mente. Você não é bom o suficiente. Você não merece. Então, prefere manter a porta trancada, apenas ouvindo-o bater de longe, mas sem coragem de destrancar os ferrolhos. Outras vezes, a porta é mantida fechada pelo peso do pecado. Não apenas o pecado que todos enxergam, mas aquele que você mesmo tenta ignorar. O orgulho que o impede de pedir ajuda. A mágoa guardada contra alguém. A inveja que corrói em silêncio. Ou até mesmo a autossuficiência que sussurra: você pode sozinho, não precisa de ninguém. Esses sentimentos tornam-se como tábuas pregadas na porta do coração,
cada uma reforçando a mentira de que você não deve abrir. E ainda existem as distrações, tão comuns na correria de cada dia. O celular que vibra sem parar, a agenda cheia de compromissos, as preocupações com trabalho, família, finanças. Você pensa, mais tarde eu paro para orar. Amanhã eu abro espaço para ouvir Jesus. Mas o amanhã chega, e mais uma vez você adia. Aos poucos, o som do bater dele se mistura ao barulho da rotina, até quase desaparecer. Você já passou por isso? Já se sentiu preso em um ciclo de medo, culpa ou pressa, incapaz de abrir a porta por completo? Se sim, saiba disso. Jesus não desistiu de você. O fato de a porta estar fechada não significa que ele foi embora. O milagre é que ele continua ali, batendo. Sua paciência é maior que a sua resistência. Seu amor é mais profundo que a sua demora. Seu toque não cessa. É exatamente o que o Senhor disse em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você ouve esse versículo, pode quase imaginar a voz de Jesus falando do outro lado da porta. Eu estou aqui, não tenha medo, eu não vou embora. Hoje, talvez seja a hora de dar nome ao que mantém a sua porta fechada. Pergunte a si mesmo: é o medo? É a vergonha do passado? É algum pecado secreto? Ou é simplesmente a distração de uma vida corrida? Seja o que for, reconheça. Porque nomear essas correntes já é o primeiro passo para quebrá-las. E lembre-se, a porta fechada não define quem você é. Não é o fim da história. Os ferrolhos podem ser destrancados, as correntes podem ser rompidas. As mãos de Jesus, marcadas pelo sacrifício da cruz, têm poder para desfazer cada nó que prende o seu coração. Quando você, com fé, decide girar a maçaneta, descobre algo surpreendente. A entrada dele não é brusca, não é violenta. Ele não invade com julgamento, mas entra como a luz do sol que atravessa uma cortina pela manhã de forma suave, constante, transformadora. Ele não aponta o dedo para o desarranjo dentro de você. Em vez disso, começa a arrumar, limpar, restaurar. Talvez você pense, mas já faz tanto tempo que mantenho essa porta fechada. Ainda assim, Jesus está ali. Ele nunca abandonou o lugar diante da sua vida. Ele nunca desistiu de bater. Porque a verdade é que o amor dele não se mede pelo tempo da sua resposta, mas pela fidelidade da sua promessa. Então, nesta manhã, faça desta a sua confissão diante de Deus. Senhor, eu reconheço que tenho mantido a porta fechada, por medo, por culpa, por distração. Mas hoje eu ouço a tua voz. Eu não quero me esconder mais. Entra, Senhor Jesus, e toma em tuas mãos cada medo, cada pecado, cada distração que me prende. Eu abro a porta para ti. O coração humano pode se fechar por muitas razões, mas nenhuma delas é forte o suficiente para deter o amor de Cristo. Ele é o Deus que quebra correntes, que cura feridas, que sopra paz sobre tempestades. Ele é o Senhor que não desiste, mesmo quando você demora a responder. E quando você finalmente abre, mesmo que apenas uma fresta, ele entra. E ao entrar, a presença dele transforma cada canto escuro em lugar de descanso. O chamado de Jesus nunca vem como imposição, mas sempre como convite. Quando ele declara em Apocalipse 3, 20, Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele não apenas revela um ato de cortesia espiritual, mas expõe a essência do coração de Deus. Um amor que busca, que insiste, que persegue, não para condenar, mas para restaurar. Muitas pessoas imaginam Deus como um juiz severo, de braços cruzados, esperando qualquer deslize para apontar falhas. Mas essa não é a voz que se ouve do outro lado da porta. A voz que chama é a voz do amor. É a voz que espera pacientemente, que não desiste, que permanece até que a resposta venha. O toque de Cristo não é de acusação, mas de graça. Pense em um viajante cansado que bate à porta de um amigo no meio da noite. Esse amigo não abre porque o visitante merece descanso, mas porque o amor e a amizade o movem. Assim também é Jesus. Ele não bate porque você é digno, ele bate porque o seu amor o torna digno. Ele não vem porque a sua vida já está arrumada, ele vem justamente porque sabe que você não consegue arrumar lá sozinho. É isso que Paulo declara em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você abrir a porta em perfeição. Ele entregou sua vida mesmo quando você ainda estava trancado por dentro. Esse é o convite do amor. Ele o busca no meio da sua bagunça e não apenas depois de você se recompor. Muitas vezes, você pode se sentir indigno de abrir essa porta. O pensamento comum é: eu vou deixá-lo entrar quando mudar de vida, quando parar com este pecado, quando me sentir mais forte espiritualmente. Mas esse não é o Evangelho. A boa notícia é que Jesus entra justamente na bagunça. Ele se senta com você no ambiente desorganizado do seu coração e começa a restaurar, passo a passo, de dentro para fora. Você não se prepara para receber, Ló. É Ele quem o prepara para si mesmo. Quando você finalmente ouve o bater de Jesus, não como cobrança, mas como amor, algo dentro de você muda. O que antes era som incômodo se torna melodia de esperança. O toque suave deixa de ser ignorado e passa a ser esperado. O coração entende que não se trata de uma visita rápida, mas de um convite para comunhão profunda. Jesus não quer apenas resolver problemas externos. Ele não bate à sua porta apenas para apagar incêndios de emergência na sua vida. Ele quer sentar-se à mesa, compartilhar uma refeição, conversar, caminhar com você diariamente. Ele não busca uma transação, busca relacionamento. Ele não pede performance, deseja intimidade. Pense em Zaqueu, o cobrador de impostos em Lucas 19. Quando Jesus olhou para ele e disse: "Hoje me convém pousar em tua casa", os religiosos ficaram indignados. Mas foi naquela mesa, naquele jantar, que Zaqueu experimentou transformação. Ele se levantou e disse que devolveria o que havia roubado e que daria metade de seus bens aos pobres. A presença de Jesus à mesa muda tudo. É isso que ele promete em Apocalipse 3:20. Uma refeição que cura, uma comunhão que restaura, uma amizade que liberta. Talvez você já tenha sentido esse convite, mas hesitou por vergonha. Talvez já tenha escutado o bater do amor de Cristo, mas pensou: não posso, ainda não estou pronto. Mas o Senhor insiste em dizer: eu não espero que você esteja pronto. Eu venho porque você precisa de mim agora, como está. Essa é a beleza da graça. Jesus não se incomoda com a poeira sobre a mesa, com as rachaduras na parede, com os cômodos desarrumados.
Ele não vem como visitante exigente, mas como amigo, que coloca a mão no ombro e diz: vamos arrumar isso juntos. Por isso, quando você entende que o toque dele é amor, o medo começa a se dissolver. O que antes parecia ameaça se torna oportunidade. O que antes parecia peso se torna alívio. O coração, antes fechado, começa a se abrir. Hoje, faça dessa verdade a sua oração. Senhor Jesus, eu creio que o teu bater é amor. Eu não vou correr, não vou me esconder. Escolho abrir a porta para ti. E quando você faz essa oração, ainda que de maneira simples e sincera, algo muda. O Cristo que bate a porta entra não como estranho, mas como um amigo íntimo. Ele não se senta como convidado distante, mas como alguém que já pertence à casa. Ele não vem para observar, mas para habitar. E é aí que a vida começa a ganhar novo sentido. Quando Jesus entra, a solidão cede lugar à presença. A vergonha dá espaço ao perdão. O peso do fardo se transforma em descanso. O coração, que antes estava fechado por medo, agora pulsa livremente na confiança de que o amor de Cristo é maior que qualquer acusação. O convite de Jesus é amor puro, constante, incansável. E esse amor hoje continua batendo, esperando apenas que você abra a porta. Há uma quietude sagrada quando você percebe que o bater a porta do seu coração nunca foi aleatório, nunca foi frágil, nunca foi incerto. Sempre foi Jesus fiel, paciente, terno e verdadeiro. Desde o primeiro momento em que você o buscou, até o último suspiro que dará nesta vida, ele permanecerá ali, presente no limiar, aguardando a sua resposta. As portas da vida se abrem e se fecham constantemente. Portas de oportunidades, de perdas, de mudanças. Mas há uma única porta que conduz a uma comunhão eterna, e é a porta do seu coração. Quando você decide abri-la, não apenas deixa Jesus entrar por um instante, você entra em uma amizade que nunca termina, em uma companhia que jamais falha. Ele não se aproxima como visitante, ele vem para habitar. Ele não observa a distância, ele se assenta à mesa, participa da sua vida e transforma cada detalhe. A oração desta manhã não é apenas sobre iniciar um novo dia, mas sobre iniciar um novo modo de viver. Você pode se levantar com confiança, sabendo que não está sozinho. Pode encarar o trabalho, as batalhas e os desafios certos de que o Rei da Glória caminha com você. E quando ele se assenta à sua mesa, nunca há vazio. Há paz em meio à tempestade, há graça quando você se sente fraco, há esperança mesmo quando a noite é longa. Não adia a resposta ao chamado. O bater que você ouve é a mesma voz que acalmou o mar, curou os enfermos e chamou Lázaro para fora da sepultura. Essa voz hoje chama por você. Então, faça desta a sua oração. Senhor Jesus, eu ouço o teu chamado. Eu abro a porta do meu coração. Vem e faz morada em mim. Diga, amém, se isso fala ao seu coração.